Hallelujah. Mais uma vez, Pastor Ricardo, thank you very much indeed pela honra, o privilégio, a oportunidade para estar aqui com vocês. Hallelujah. Oramos. Makatushte kede. Se você fala em línguas, quero que oramos em línguas. Seja feita a tua vontade, Senhor. Kakababoshte kededes. Seja feita a tua vontade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Amém e amém. Podemos sentar? Thank you, Jesus. Hallelujah. Pastor Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Quero parabenizar o Senhor pela excelência do trabalho aqui. E o pouco que eu vi, me fala que o Senhor é um verdadeiro filho do seu Pai espiritual. Parabéns. A Deus seja toda a glória. Amém. Hoje de madrugada, Deus me acordou e me incomodou. E tinha falado com o pastor ontem que iria tocar no assunto de lealdade e deslealdade. Mas peço, se o Senhor permitir eu obedecer. Chegarei nisso. Mas, de madrugada, voltou esse assunto de novo. E quero apresentar o livro Aqueles que Honram Vocês. Tem vários tipos de livros. Os livros do meu pastor são como livros didáticos. Você quer aprender sobre física, química, geografia. Você usa um livro didático. É a forma que meu pastor escreve. Então você pode pegar o livro, e o livro, a maneira que ele escreve, serve como esboço para você ensinar. E quero recomendar para cada pastor titular, cada líder de célula, adquire e aprende e vai instruir. É Deus que nos ensinou sobre a questão de honra. Ele é o Pai. E ensinou para nós. A Bíblia diz: eduque a criança no caminho que deve andar. É a nossa responsabilidade. Amém? Tem outros livros aqui, mas este é a série. Tem também Aqueles que Acusam Você. Um de vocês é um diabo. São 11 livros, cada conteúdo diferente que trata o assunto de lealdade. Amém? E tem outras categorias, crescimento da igreja. Quem é casado aqui? Chegou avivamento. Esse livro é o casamento modelo. Se você não é casado, não chega perto do livro. Não queremos a casa pegar fogo antes do tempo devido. Mas o livro tem tudo, inclusive o que você está imaginando está aqui. Mas, antes de dirigir, você vai na autoescola. Infelizmente, poucas igrejas preparam os casais antes de casar. Esse livro é livro didático que fala de tudo. Um médico, pastor, escrevendo sobre o assunto. Amém. Aleluia. Para lideranças, um bom general. Aleluia. Mas Deus fala conosco em Jesus' name. Ontem falei duas coisas acerca de honra. Honra te ajuda
Good. Honra te ajuda a trabalhar bem como líder. Amém? E falei que também honra te ajuda, porque Deus fala sobre honra, é para você cuidar bem do rebanho. E quero refazer os pontos. Amém? Primeiro, se você está anotando, eu recomendo, ok? Como falei, honra é uma questão de liderança, para você trabalhar bem. Números 27 e 20. Aleluia. Segundo, é para você providenciar para o rebanho. Amém? Profeta não é sem honra. Aleluia. Amém? E o que ministrei ontem à noite, no final, na verdade é o terceiro ponto, que honra causa uma explosão. Pum! Ok? Explosão. Vamos fazer tudo. Pum! Pum! Não, acho que é melhor. Pum! 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 Yeah. Tem gás, fósforo. Pum! E o que o Espírito Santo estava me incomodando hoje de manhã é que, se você é um líder, tem uma cobrança. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, se não me engano 48, aquele que recebeu muito, muito será cobrado dele. Ok? Aquele, porém, que não soube a vontade de Deus, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele que quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Por favor, escute bem o que o Espírito Santo está dizendo. Honra causa uma explosão. Pum! E honra é provocativa. Se honramos como devemos honrar, vai causar um boom. Ok? Agora, quero te mostrar com 2 casos. Mas antes de mostrar esses 2 casos, da mesma maneira que honra causa um boom, honra também, ou pelo contrário, desonra também causa um boom da maneira negativa. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Deus prometeu a Eli: nunca faltará alguém da sua casa, na sua descendência, que vai ocupar este lugar do sumo sacerdote. Agora, Eli fez algo que muitos de nós, pastores, líderes, estamos fazendo. Eli não fornicou. Eli não roubou o dinheiro da igreja. Eli era reto. Foram os filhos deles que estavam lidando com as coisas de Deus da maneira errada. Ofni e Finéias. E misericórdia. Quem já viu uma criança mimada? A culpa é quem? Então, se na sua igreja tem qualquer bagunça, tem espelho? Pega o seu celular, assim, pega o seu celular e usa como espelho. Quem você está enxergando? Yeah, é a fonte do problema na sua igreja.
Criança mimada, a culpa é quem? A culpa são os pais, certo? Você vai visitar o vizinho. Seu filho vai se colocar assim. Olá! João, desce. Não. Lá, 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 lá. João, desce. Não, mãe. Lá, 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 lá. Oh, Deus me ajuda. Deus quer te dar uma tapa, mãe. Porque você acha Ele te deu a autoridade? Lá, 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 lá. Você acha que João vai descer? Só tem uma maneira que João vai descer. Lá, lá. João, calma, mãe. Estou descendo. É só assim que João vai descer. Esse é o que Deus deu para você líder. Honra, autoridade. E é isso que Eli falhou. Falhou. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Agora vamos, capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Deus prometeu, nunca faltará alguém da sua linha, da sua descendência, que vai ocupar esse lugar. Promessa de Deus. Mas Deus mudou a ideia. Porque quando você desonra, pum, também. Olha, e Deus diz, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Por quê? Pela iniquidade que ele bem conhecia. Deus avisa. E tem alguns aqui que creem que Deus está te avisando pela última vez. Escute bem, catuste que dele, sou profeta. Já te avisou, mas você não está prestando atenção. Deus não é bobo. Pergunta ao seu vizinho, você é bobo? Então, por que você pensa que Deus é bobo? Se você não é bobo, por que você se comporta de uma maneira que dá a impressão que Deus é bobo? Queria fazer misericórdia. Você pode me ajudar? Venha aqui. Nada contra você. Ok? 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 Alright? Não é para te envergonhar. Mas às vezes, anda. Algumas pessoas, filho, não faça isso. Anda. Não, filho. É isso que Eli estava fazendo. Chamou os filhos, falou para eles, já ouvi as coisas ruins que vocês estão fazendo lá na igreja. Escute bem, se na época, está na Bíblia, teve pessoas como Ofni e Finias, entenda que existem hoje nas nossas igrejas. E Deus está falando com você, Eli. Bota a ordem na sua casa. Vai lá, anda. A única maneira. Qual é o seu nome? Yuri. Não. A única maneira é pega Yuri assim. Você vai para onde quero te levar. É só desse jeito. É só desse jeito. É por isso Deus te botou lá como líder. E é isso que Eli falhou em fazer. Pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se fizeram qual é a palavra? Execrávias. E ele os não repreendeu. Volta aqui, Yuri. Espero que não te... See, em inglês, a palavra é he didn't restrain them. Ele não segurou. Vai lá, anda. Não.
você como líder, você como pastor, Deus te colocou lá para segurar os filhos, para não trazer bagunça na igreja. E se nós não fazemos isso, Deus está dizendo, você está desonrando eu. Você está honrando mais os seus filhos do que eu. E isso vai causar BUM! Chama-se maldição. Quantos anos você tem? 9. Okay. Depois me procure. Você ganhou um livro. Dá para entender? Desonra. Bum! Maldição. Honra. Bum! Benção. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9? Não. Gênesis 8. Versículo 20. Noé levantou um altar, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Quando você honrar, provoca uma reação. Honra, provoca, mexe. E Noé, primeira coisa que ele fez quando saiu da arca, ele não fez tudo agora é para mim. Vamos jogar futebol, filhos. Nós jogamos. Não. Busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça. Então ele procurou Deus. Ele levantou o altar. E ele sacrificou. Honrou a Deus. Tem alguns aqui, vocês não são dizimistas. Como pode ser líder sem ser dizimista? Qual brincadeira é essa? Dízimo é 10%. Jesus falou, eu sou o bom pastor. João 10, 11. Por quê? Porque dou a minha vida pelas ovelhas. Se você não consegue dar 10%, quando você vai começar a dar a sua vida? Está com dificuldade em entregar honra a Deus com o dízimo. Você não deve ser líder de célula. Por favor, pastores, verifique todos os líderes de células. Quem não é dizimita, senta no banco. Na hora. A Bíblia diz, escute bem. You see, estou chegando no assunto de lealdade. Escute bem. Não vamos baixar o padrão. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de padrões. Somos acostumados, não me entenda mal, o nosso jeito brasileiro. Mas não funciona no reino de Deus. Não existe. Não tem como chegar lá na entrada do céu. Miguel, dá um jeito. Não, aqui não funciona assim. Ou é ou não é. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Quero te mostrar a importância de lealdade, de fidelidade.
Deus ficou bravo com Eli. You see, Deus tem padrões. Deus é o técnico do time de futebol. Você já viu um jogador saindo do campo bravo? Porque o técnico trocou ele? Quem manda é o técnico. E quando Deus se levanta e aponta a você, quer ou não, vai ter troca. E Deus apontou a Eli, sai do campo, outro vai lá. E olha o que Deus diz. Qual é a qualificação de ocupar um lugar determinado por Deus? Está lá. Então, suscitarei para mim um sacerdote o quê? Bonito. Sacerdote com a voz de pregador, nesta noite Deus me mandou aqui. É só barulho. A qualificação para ser usado por Deus está lá, fiel. E a palavra suscitarei deixa a impressão que algo baixou, algo caiu. E Deus foi lá para resgatar, suscitarei. Eli foi colocado lá porque era fiel. Era fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Thank you, Jesus. Paulo, o que ele falou? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou o quê? Me considerou o quê? Para ser qualificado, ser usado por Deus, tem que ser fiel. Se não é Ele. É outra coisa que está te mantendo em pé, mas não é Deus. Vamos voltar a 1 Samuel capítulo 2, 35. Estou te mostrando algo. E lá, entenda por que tem que ser uma pessoa fiel. Olha o que a Bíblia diz, ok? Suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá como? Segundo o que tenho no coração. E não só no coração, na minha mente. Vai fazer exatamente o que eu quero. E Deus falou para ele: você sabe o certo, mas está deixando bagunça na minha casa. Está honrando os seus filhos mais do que me honrando. E vai ter um boom, maldição. E Deus amaldiçoou Eli. Um dos piores, se não o pior, maldição na Bíblia é a maldição sobre a casa de Eli. Por quê? Não pecou, não adulterou. Não roubou. O pecado dele, hoje também, é o pecado de muitos pastores, de não segurar os filhos, de não educar. Aqui não pode, porque aqui é a casa do Senhor. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15: para que se eu tardar, fique ciente do que? Vamos ler tudo junto. O quê? Então quer dizer, cada casa tem protocolo. Ontem, todos os homens, pastores, interno, não blazer, terno. Todas as irmãs, marrom, protocolo. Foi avisado. Se você vai pregar ontem à noite, irmão,
todo mundo com blazer. Tenho que me adequar. Tenho que me comportar. Porque o protocolo para ontem foi desse jeito. Deus também tem protocolo. Não é você que vai determinar e definir para Deus como as coisas têm que andar na casa dele. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Escute bem. Voltando. Gênesis 8. Thank you, Jesus. Gênesis 8, 21. Deus chegou. E Ele deu uma bênção. A partir de hoje, nunca mais vou amaldiçoar a terra. Nunca mais. Nunca mais. Se não me engano, Gênesis 9, 13. 13, por aí. 13. Desce. Good. Deus, nós temos um livro na série de lealdade. O título é Aqueles que se esquecem. Deus, sendo honrado por Noé, mexeu com ele, provocou, pum, bênção. Nunca mais vou amaldiçoar a terra. E para não esquecer, ele colocou o arco. Porque Deus é fiel. Quem é fiel, procure não esquecer. Judas esqueceu quem escolheu ele. Absalão esqueceu que foi o próprio pai que trocava fraldas dele. Quando você começa a esquecer, você vai falhar. Capital do Brasil é? O quê? Não, é Rio de Janeiro. Se você botar Rio de Janeiro no Enem, é falha. Cada vez você esqueça, vai falhar. Cada vez. E Deus falou, não quero esquecer. E colocou o arco na nuvem, para não esquecer. Pum! Pum! Fósforo. Provoca. Pum! Segundo exemplo. Thank you, Jesus. João capítulo 11. Thank you, Jesus. Versículo 1. João 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betania, da aldeia de Maria, e de sua irmã. Vamos continuar lendo o versículo 2. Tudo junto. 1, 2, 3. Essa Maria, Yuri, venha aqui. Deus te ama muito. Sobe. Yeah. Rápido. Venha aqui. Senta aqui. Ok. Good. Pastora, venha, por favor. Irmãs, quantos aqui já gastaram mais de 300 reais arrumar cabelo? Pastor, não posso falar aqui.
Meu marido está do meu lado, sabe? Vai complicar as coisas. Gastou mais de R$300. Ok? Olha a nossa irmã. Olha o cabelo dela. Honra. Quando falo honra, aquilo que você responde, bum! Honra! 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 Maria arrumou o cabelo e chegou até Jesus, andando, pó, poeira, nos pés. Está pronto? Esse é o problema. Mas ela pegou o cabelo, se colocou do joelho e começou a limpar, chorando. E não só isso, pegou perfume muito caro e quebrou e limpou. Maior milagre na Bíblia, ela recebeu. O marido morreu. 4 dias, Jesus ressuscitou ele. Porque quando você honra, quando você honra, tem um boom que ainda não saiu do seu pastor. O que vai provocar o boom sair dele? O quê? Pastor Ricardo, com todo respeito, os verdadeiros filhos do apóstolo Aloísio têm que pegar perfume e quebrar. Honra ele. Porque para chegar aqui no ministério de videira. Aquela mulher, cabelo, não se importou. Perfume, você compra iPhone R$10.000, mas nunca pegou R$10.000 e dá de presente para o seu pastor. E qualquer um que tem problema com a questão de honra é um demônio que você tem. Está me chamando do quê? Olha o seu jeito. Está me chamando do quê? Qual barulho a ovelha faz? Não, barulho de ovelha. Pastor, este é o problema. Tem poucas ovelhas. Barulho de ovelha. Chegou avivamento. Ovelha. Quem mexe assim é só serpente. Está falando o quê? É demônio. Solta o demônio. Bota ali, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 48. Vamos ver se a nossa irmã vai usar o cabelo. Que Deus te abençoe. Um aplauso para a nossa irmã. Yuri, obrigado. João 8, 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Agora 49. Vamos ler tudo junto. 1, 2, 3.
De novo. De novo. Pelo quê? Pelo quê? Quer dizer, se você tem demônio, não tem como honrar. Quem tem problema, honrar pai, mãe, pastor, qualquer autoridade estabelecida por Deus, é um demônio que está operando na sua vida. Leia bem a Bíblia. Jesus falou, para comprovar que não tenho demônio, olha, eu honro. Eu honro. Eu honro. É a prova que não tenho demônio. Está lá. Irmã, solta o demônio. Está lá. E pastor, posso falar? Posso falar? O seu pastor precisa de nada. É você que precisa provocar o boom que está nele. Procure honrar. Cada vez. Vamos lá. Malaquias 1, versículo 6. Se você honra de verdade, não é esquecível. Deus falou: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está? Quer dizer, honra tem como localizar. Está onde? Está onde? Mas se tem honra, está lá a honra. Está lá a honra. Está lá a honra. Onde está a minha honra? Escute bem. Da mesma maneira que honra verdadeira provoca um boom de bênção, quando é desonra, também provoca um boom. A Bíblia diz, Gênesis 9, 22. Falta 8 minutos. Noé saiu da arca com a esposa, com os 3 filhos e as esposas deles. E começou a trabalhar, fazendeiro. Tinha how do you say? Is it vinhedo? Vinho. E a Bíblia diz, depois de uma colheita, bebeu. E bebeu demais. E ficou embriagado. Vocês falam bem português. Embriagado. Okay, all right. Embriagado. E deitou na casa, na tenda dele. Escute bem. Honra não quer dizer que o líder é infalível. Infalível. Aquela palavra. Infalível. Porque não só. Yuri, vem aqui de novo. Bate aqui. E aqui. E aqui. Você descobriu algo? Não. Não tenho asas. Não sou anjo. Pergunta a minha esposa. É verdade. Então, todo líder não é líder porque não tem erros, não tem falhas. Está lá porque tem um coração voltado a buscar a Deus, querendo fazer o melhor.
entendendo que ainda está sob construção. Agora, Cã viu a nudez do pai. E correu, botou no Instagram, no Facebook e começou. Estou fazendo um live. Gente, olha só, olha. Que é isso? Que vergonha. Você se diz pastor? Que vergonha é essa? Que vergonha. É demônio que denuncia assim. E quando você desonra, pum! Maldição. É isso que Cã fez. Agora, pelo contrário, 23. Quando divulgou, alguém fala para você, olha o que está falando desse pastor no Instagram. Não olha. Fala para você, tem demônio. Por isso que você está atrás, fofocas. Quando ele mandou o vídeo para os irmãos dele, o que fizeram? Os dois, Sem e Jafé, tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros e andando de costas. Não quero ver, não quero saber nada. Não quero saber nada dos erros do meu pai. Não quero entrar nesse negócio. É meu pai. É ele que nos salvou. O mundo inteiro morreu. Mas estamos vivos por causa dele. Não quero saber de qualquer fraqueza que ele tem. Vamos cobrir. Honra. Honra. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que o amor cobre uma multidão de pecados. Honra. Números 12, versículo 1. Miriam e Arão estavam em casa. Ela estava na cozinha. Arão chegou. Amor, como foi? Coisa, é muito gostoso, sabe? Aquele Moisés, você viu ele hoje? Não, amor. Ele está muito cheio de si mesmo, sabe? Falando, cozinhando em casa. Deus não é bobo. Diga para o seu vizinho, Deus não é bobo. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Sou casado. A minha esposa é de Ghana, África, cuxita. Não é pecado. Mas na época era. Por quê? Porque tem que se casar com o povo de Israel. Moisés falhou? Sim. Você não... Oh, Jesus. Quem é casado aqui? Se você está andando na rua com a sua esposa, é o certo andar assim? Sim ou não? E outro homem quer ajustar a falha da sua esposa, tocando aqui, o Senhor vai aceitar? Por que não? Porque ela é minha esposa. E então? Ele quer te... O quê? Anda do meu lado. Não, por quê? É problema. Mas não é o seu direito. Não cabe dentro dos seus limites. Bota a mão no bumbum da esposa de outro. Se tem problema, fala com o dono. E deixa o dono arrumar a situação. Líder tem problema, a Bíblia diz, não toca no ungido.
conversa com o dono e deixa o dono resolver. Olha, leia bem. Moisés fez algo errado. Agora vamos descer. Pois tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram, porventura, quando você começa a criticar, falar mal, é só ele que Deus está usando? É só pastor Ricardo? Deus também me chamou. É demônio, irmão. E o Senhor o viu. E Deus fez uma convocação. Versículo 3. 4. Logo o Senhor disse, convocação. Saíram eles 3. Vamos descer. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs e chamou Arão e Miriam. Ok, vamos lá. 6. Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonho. Não falei que Deus também nos chamou? Demônio. 8. Não. Desce. 7. Okay. Não é assim. Deus é Deus de ordem. Por isso que ele dá para uns 5 talentos. E outro 2. Esposa, marido, ambos juntos. Mas para evitar confusão, tem cabeça. 1 Coríntios 11. Rápido, versículo 3. Ok? Cristo, o cabeça de todo homem. E o homem... Solta o demônio, irmão. Para não ter confusão, Deus trata com liderança de outra maneira. Voltando, Números 12, versículo 7. Números 12, versículo 7. Deus, se você é pastor, mas a forma que Deus trata o seu líder estadual é diferente. É diferente. Não é o mesmo diálogo. Não. Nunca se engana. A forma que Deus fala com o fundador não é como você. Não. É outro nível. E Deus faz questão disso. Questão. Para ter ordem. E ele falou, não é assim com meu servo Moisés. Que é o quê? Que é o quê? Em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca falou com ele. Claramente. E não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Agora, como pois não temesses falar contra o meu servo? Escute bem. Miriam ficou leprosa. Você desonra, pum. E o assunto do erro de Moisés, do pecado de Moisés, Deus nem tocou no assunto. Leia. Nem tocou no assunto. Nem tocou no assunto. Se o líder está fazendo algo errado, Deus vai conversar com ele no privado. A Bíblia diz,
Êxodo 34, versículo 7. Thank you, Jesus. Deus está falando com alguém aqui? Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Deus não inocentou Moisés. Tratou com Moisés. Voltando para Egito, Deus quase matou Moisés. Deus chamou ele, vai liberar o povo. No caminho, quase matou ele. Por quê? Por causa desse erro. E por quê? Quem salvou Moisés foi a esposa. Ela cortou, how do you say foreskin? A pele, circuncisou os filhos e jogaram nele. Por isso que Deus fala, não se casa com alguém que não é do meu reino. Porque o que você tem que fazer, a pessoa vai te impedir de fazer. Como ela sabia que é isso que vai resolver o assunto? Moisés deve ter falado, vamos fazer. Não. Então ela sabia exatamente o que fazer para resolver o assunto. Deus não inocenta. Davi pegou Batseba. Deus não isentou ele. E Deus falou para ele, vou levantar da sua própria casa uma rebelião. Você fez isso escondido? Vou pegar todas as suas mulheres e o inimigo vai deitar com todos debaixo do sol. Quando um líder está fazendo algo errado, fala com o dono. Não mexe. Não procure falhas. Denunciar. Tem protocolo, tem uma maneira de fazer as coisas. Procure uma autoridade maior. Não deixa, meninas, moças, não deixa um pastor te chamar no gabinete dele e apagar as luzes e falar para você tirar roupas. É demônio. Se você diz, mas pastor, queria honrar o meu pastor, por isso que você merece uma tapa. Isso é estupidez, não é honra. Dá para entender? Vamos voltar. Gênesis 9. Where is it? 13. 22. Gênesis 9, 22. Descendo. Quando, what's his name? Noé acordou e ficou ciente do que o filho fez. Pum! Lançou uma maldição. Falando, filho de An, servidor dos servos você será. E aquela maldição que Noé liberou está ainda válido hoje. Basta olhar o mundo inteiro para descobrir que são descendentes daquela coisa. Yeah. Honra. Bum. Bênção. Desonra também. Agora, acabou o tempo. Iria começar sobre lealdade, mas Deus vai dar outra oportunidade. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, por favor.
tenho, se não me engano, mais uma oportunidade de ministrar. E estaremos tocando sobre lealdade à unção. E vamos ter um momento de oração. Mas uma das coisas que vamos orar é para pessoas que têm dificuldade com autoridade. Tem pessoas aqui, faz tempo que você não falou com seu pai. Tem pessoas aqui que você não conhece seu pai, porque a sua mãe não lembra quem foi. E tem algo em você contra ele. Você tem que liberar isso. E à tarde, Deus permitindo, vamos ministrar. Amém? Amém? Mas honra é importante. Tem a ver com liderança. É para você conseguir trabalhar bem. Levar o povo a obedecer. Segundo, é para você conseguir alimentar, cuidar bem. A Bíblia diz: eduque a criança. Provérbios 22:6. No caminho que deve andar. Jesus falou, João 21:15. Me amas, Simão Pedro? Se me amas, apacenta, cuide. E com a honra que Deus te dá, facilita você cuidando de outro. E a terceira razão pela qual a honra é importante é para causar o boom. A Bíblia diz que Jesus, vamos ler rapidamente, Marcos 4, versículo 5. Na própria cidade natal dele, ele não conseguiu fazer grandes obras. Não, Marcos 6, versículo 5. Ok? Não pode fazer ali nenhum milagre. O que impediu foi a falta de honra. Fósforo não tinha para criar melhor jogo de um time é o jogo em casa. Muitas vezes para o pastor, pior ministração na casa dele, na igreja dele. E Deus quer mudar esta realidade. Amanhã vai ter culto. Vocês que estão aqui, volta para a sua igreja local e instrui. Aqui honramos os nossos pastores. E quando ele vem para subir, todo mundo fica de pé para receber ele. Vamos fazer a igreja vibrar. Respeita o seu pastor. Quando ele está ministrando, não fica em conversa com o outro. É má educação. É falta de respeito. É falta de honra. Se alguém está no celular, aqui não. Aqui não é estado de futebol, é casa do Senhor. Aqui tem protocolo. Tem a maneira certa que deve se comportar na casa do Senhor. Se honramos a Deus, vai causar um boom da parte de Deus nas suas igrejas. Aleluia. Quem aqui pode dizer que Deus falou contigo? Quem aqui pode dizer que Deus te corrigiu um pouco? Se Deus te corrigiu, não é para te condenar. Deus só se importa corrigir filho que Ele ama de verdade. Então, se você sentiu corrigido, dá glória a Deus, porque isso é o comprovante que ainda se importa com você. Então levanta as suas mãos e vamos pedir perdão a Deus. Aonde Ele falou contigo, aonde Ele te corrigiu, a falta de respeito e honra em nossas atitudes, nossas falas, nossas respostas, nosso comportamento com a nossa liderança, com o ambiente dos cultos, quando a presença de Deus está lá. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor.
aonde não fizemos questão de exaltar, magnificar o teu nome diante do povo. Irmãos, lembra? Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Por quê? Porque não honrou a Deus. Deus falou para ele: fala com a rocha. Fala com a rocha. E Deus falou: o fato que você não fez, você não santificou, você não me deu honra, por isso você não vai entrar na terra prometida. Senhor, se tem como, se coloca de joelho, nos perdoe, Senhor. Aonde falhamos, aonde erramos, Senhor, aonde levamos ao leve a tua presença, a tua palavra, Senhor, nos perdoe, pedimos perdão, limpa-nos, Senhor, no teu sangue, Senhor. Não queremos abusar a autoridade que o Senhor nos entregou, nos confiou. Vamos usar esta honra, vamos usar esta autoridade para levar o teu povo a te honrar, para honrar o Senhor no nosso meio. Tenha misericórdia em nós, Senhor. Aonde nós, como líderes, pastores, nós falhamos em levar a importância, a sua dignidade, a sua reverência, não instruímos, não passamos isso para o povo. Nos perdoe, Senhor. Yuri, se coloca de joelho, bota você no joelho e pede perdão a Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. E agora, Senhor, toca os nossos corações para realmente ser fiéis, leais, confiáveis com o mistério do seu reino, com os sacramentos, com as coisas sagradas do teu reino, para passar para o seu povo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Diga para o seu vizinho: virou a chave. É verdade? É verdade? Então, todo mundo em pé? Todo mundo em pé? Vamos receber o nosso pastor, supervisor, o querido, ungido, pastor Ricardo Guimarães. Um grito de júbilo!